pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Rodrigues, sou vice-presidente da região Centro-Oeste CBO. E esse ano nós estamos aqui para comemorar um marco muito importante na história da ótica e da optometria. Esse ano nós estamos comemorando os 25 anos da criação do CBO. Contar um pouco dessa história, ninguém melhor para contar essa história para a gente do que o professor Ricardo Bretas. O Conselho nasceu da necessidade de, primeiro, ajuntar todas as pessoas que existiam no Brasil e que, de certa forma, praticavam uma optometria bem rasa, porque nossa formação dentro da escola era técnica. E, para acabar com todas as outras associações que existiam pelo Brasil afora, e que nenhuma delas falava a linguagem ideal da unidade. Então, a ABPO nasceu da necessidade de aglutinar essas pessoas em um único objetivo, que era trazer a ciência da óptica e da optometria para o Brasil de uma forma acadêmica e profissional. Isso se deu no ano de 1994, por ocasião da minha prisão dentro do consultório, dentro do centro, que a gente chamava de centro de avaliação, por uma imposição do Conselho Regional de Oftalmologia do Distrito Federal. Então, a humilhação do cárcere, a humilhação do recolhimento de todo o equipamento, foi um marco que definitivamente trouxe as pessoas que estavam definitivamente ajuntadas para esse tipo de coisa para a gente poder produzir, então, a Associação Brasileira de Óptica e Optometria, na época a ABPO. Professor, tem muita gente que tem uma curiosidade muito grande para entender como é que chegou a ótica no Brasil. Porque nós somos colonizados pelos europeus e hoje a gente tem na ideia, principalmente o pessoal mais jovem, de pegar uma receita e chegar na ótica e pedir para fazer os óculos de acordo com o que está no receituário. Mas antes a gente sabe que não era assim. Como que foi a chegada da ótica e da optometria aqui no Brasil? E da ótica, principalmente, ela foi trazida de forma empírica pelos práticos que atuavam em países da Europa. Então, as casas mais famosas antigamente, Casa Pretém, aquela do Rio Grande do Sul, enfim, as que eram mais famosas, a especialista em São Paulo, eram casas de ótica que se preocupavam em oferecer um serviço de qualidade na fabricação, na produção e no desenvolvimento dos óculos, que eram, sim, receitados pelos médicos oculistas, que é uma aberração, porque antigamente os médicos eram otorrinolaringologista e oculista, médico de olhos, ouvido, nariz e garganta. Era muito comum a gente encontrar isso. E eles próprios, ao fazerem a refração, não tinham ideia do comprometimento do órgão, né, do olho, num processo refrativo. Então, se refratava às vezes com colírio, o ciclopentolato, né, na verdade, que deixava a exposição acomodativa do olho e se refratava com o que se encontrava. Muitos deles não tinham nem ideia de como utilizar um retinoscópio. E alguns utilizavam faixa de refração da caixa de prova para poder chegar à conclusão. Como as pessoas não tinham um acesso de qualidade na época,
qualquer correção que fosse próximo do que era necessário, eles utilizavam. A ótica mudou muito no Brasil quando chegou da Europa o Alexis Fedoseev, que trouxe um cabedal de conhecimento técnico de ótica, de produção, inclusive de refração, e tem uma particularidade na história do Alexis, né? O Alexis só não foi fuzilado pelo exército alemão porque ele era o optometrista do Hitler, né? Ou da cúpula de comando da Alemanha naquela época. Então ele trouxe várias ideias, um escritor de uma qualidade ímpar e de um conhecimento técnico-científico ímpar também. Inclusive, até um dos primeiros materiais que a gente tem voltado para a técnica de optometria, que foi até usado em cursos técnicos, né? O livro, que é esses Elementos Essenciais em Optometria, que vocês conseguem encontrar na internet, que eu recomendo. A história desse homem é fenomenal, dá até para fazer um filme sobre a história dele, porque ele escapou da morte exatamente por isso, veio para o Brasil e ajudou na implementação da optometria, né, no Brasil. Eu só já pegando já esse gancho, durante o governo de Getúlio Vargas, foram criados os tal dos decretos de 32 e 34. Queria que o senhor contasse para a gente como que isso impactou diretamente a vida tanto dos optometristas como dos óticos aqui no Brasil. Eu costumava dizer que o Getúlio Vargas me condenou antes de eu nascer, né? Porque ele, quando criou esse decreto 32 e 34, nós estávamos num governo de exceção. Era um governo autoritário, que o Congresso pouco podia falar a respeito disso, e quem promulgava as leis era decreto do próprio presidente. Então, e evidentemente ele foi aliciado, se é essa palavra, mas eu vou usar essa palavra, ele foi aliciado pela classe médica da época para proibir os óticos, que na época eram práticos, de fazerem a refração dentro das óticas. Então, evidentemente, não existia curso de formação, todos, como eu disse, eram técnicos fabricados dentro das próprias casas de comércio que eles tinham, e na Europa era muito comum isso, né? Então, aqui no Brasil, em algum tempo, até chegou a ter os caixeiros viajantes que visitavam muito o extremo norte do país, na venda de caixas com óculos prontos, e o indivíduo ia experimentando e fazendo. Então, essa forma empírica foi um chavão utilizado pela classe médica na época, que não era classe médica oftalmológica, era classe médica, e que alguns faziam um exame de refração. E ele, então, aceitou essa condição. E existe uma passagem interessante, porque ele foi na ótica no Rio de Janeiro, não sei se Casa Gomes, eu não me recordo direito, mas uma casa antiga. E quando ele chegou, ele disse: eu vim aqui para trocar meus óculos. Aí o ótico, na época, disse para ele: mas eu não posso mais fazer. Como não pode? Você assinou um decreto que me tirou o direito do exercício da profissão. E a promulgação vieram 2 anos depois, né, em 1934, que foi referendado esse decreto de 1932, mas ele começou em 1928, na verdade. E houveram muitas falhas dentro desse próprio decreto, né? Porque o artigo 3º diz que o optometrista, o duchista, o prático de farmácia podem exercer a profissão a juízo da autoridade sanitária do local que ele está. Então, e também proibia o ortopedista do exercício da profissão. O ortopedista, hoje a gente sabe, é uma especialização da área médica. Então, se levar ao pé da letra da lei, o ortopedista não pode trabalhar. Ele foi proibido por um decreto. O mesmo decreto que nos condenou a uma escuridão. E a escuridão cabe bem aí, porque as pessoas já naquela época se disseminavam níveis de conhecimento, o processo de leitura já era finalizado, e as pessoas que precisavam tinham que recorrer
a um profissional elitizado, porque o próprio sistema de saúde era precário demais, né? Então, existia em São Paulo uma casa, um centro que chamava Centro do Tracoma e Higiene Visual. Então, nós tivemos um surto de tracoma gravíssimo, muita criança ficou cega por conta da aberração provocada pelo próprio tracoma, e não tinha especialista que fizesse o trabalho de prevenção, saneamento. Então, tudo isso foi trazendo dificuldade e o decreto-lei foi uma corda no pescoço de quem pretendia um dia seguir a profissão de optometria. Nesses decretos, eles falam sobre o óptico prático e o optometrista prático. Então, nessa época, a gente não tinha ainda formação acadêmica no Brasil. Hoje a gente tem acesso à internet, pesquisar, saber que a optometria ela existe já em outros países, mas nesse ambiente, como o senhor falou, um ambiente escuro, como é que se dava essa perseguição ao optometrista? Bem, o que pretendia ser independente, porque então começou um processo de, eu diria assim, de convênio entre médico e ótica. E o mercado, então, se prostituiu a partir daí. Porque o dono da ótica, que era um comerciante, ele deixou de ser aquele profissional que buscava oferecer um serviço de qualidade, virou um comerciante. A casa de ótica deixou de ser uma casa de prestação de serviço de saúde visual e passou a ser uma casa de comércio. Então ele fazia um convênio com o médico mandava as receitas para ele e dava uma comissão no fim do dia. Então qual era a conversa? Como nós somos de uma sociedade culturalmente que acredita, né, agora nem tanto, mas acredita na medicina, se o médico disser, você vai ali, que aquela ótica eu sei que vão fazer um serviço adequado e está aqui o que eu quero que ele faça. Então, evidentemente, que esses códigos eram traduzidos para as lentes mais caras que existiam no mercado. E, evidentemente, a elite, principalmente a elite paulistana, podia pagar. O pessoal viu nisso um nicho de enriquecimento rápido. E foi assim o início da prostituição. Vou te contar uma passagem interessante. Em 1971, eu tive um curso com um dos maiores ópticos, não é do Brasil, não é do mundo, Isaac Hoffman Beck. O Isaac veio fugido, Werner Hoffman Beck. Ele veio saído da Alemanha na época da guerra e trouxe com ele um judeu. Na verdade, trouxe dois judeus. O Thomas Farkas foi para a Argentina e na Argentina ele fundou a Vicon. E depois a Vicon também tinha uma subsidiária brasileira. Desculpe, subsidiária. E para cá veio o Werner e o Geraldo Christopher, que também era um judeu, e ele trouxe os dois e ele fundou a Solótica. Imagina que o Werner era professor de física, de óptica física e fisiológica da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, titular. Ele foi obrigado a prestar um exame de bancada para receber no Brasil o título de óptico prático. E o Werner dava aula para os médicos da Santa Casa de como fazer a enceração e a implantação das próteses oculares. Ele foi o pioneiro das lentes de contato de metilmetacrilato no Brasil, né? Então, infelizmente, eu tive a sorte de tê-lo como mestre e, ao mesmo tempo, ele foi padrinho da primeira turma formada no Senac de São Paulo em contatologia. Cada aluno, foram 20, cada aluno recebeu dele um livro, 2 livros, na verdade. Um que era de telesistemas, hoje fala de sistema de visão, né? Mas naquele tempo era telesistema. E o outro, o livro que ele escreveu, que serviu de
de início para muita formação nossa posterior dentro da faculdade. Então, a ótica no Brasil perdeu o seu conceito de casa de venda de saúde visual a partir do momento em que o Getúlio Vargas promulgou esse maldito decreto que atrasou, enquanto 75 anos, o desenvolvimento da formação tecnológica no Brasil. E aí, professor, para tentar corrigir esse curso na história, iniciou-se a formação acadêmica, né, com a criação de cursos técnicos no Brasil e, posteriormente, de nível superior. E que o senhor teve uma participação direta com isso. Em 1984, eu fui convidado para dar o primeiro curso de contratologia no Senac São Paulo, por ordem de uma portaria da então ministra Esther Figueiredo Ferraz, que essa portaria dava direito aos técnicos de ascenderem na formação de contratologia. Então, essa primeira turma, que é essa que eu falei do Werner, que recebeu a titulação de formação plena, de técnico em ótica com ênfase em contratologia. Quando eu vim para Brasília, o primeiro curso de formação aqui, a gente já exigiu que o Senac comprasse, então, lâmpada de fenda, caixa de prova e tal. E aqui se iniciou empiricamente, primeiro, depois por formação dentro da escola, os primeiros passos da optometria dentro de Brasília. Nesse tempo já existia o Elcio Mota, que ia para os rincões, para os sertões do Brasil, e o Elcio era mais atirado, né? Uma pessoa carismática, de conhecimento técnico profundo, e ele então ensinava todo mundo a fazer refração, qualquer que seja o cara, feirante, bananeiro, enfim, e os da ótica também. E começou a criar uma série de cursos nos estados do Norte e Nordeste do Brasil, que foi disseminando, de certa forma, o nível de conhecimento, né? Então, a ótica, a partir daí, passou a ter um conceito técnico e a exigência era necessária para se poder abrir um estabelecimento óptico. Contrapartida, na Europa, o indivíduo só abre uma óptica em qualquer parte da Europa, ocidental pelo menos, só abre uma óptica se lá dentro tiver um optometrista com formação de nível superior. Por isso, na Espanha, por exemplo, eles são chamados de ópticos optometristas. É uma formação que os americanos não gostam muito, porque o americano elitizou e tal, mas, enfim, dentro da Europa, esse conceito de óptico optometrista é forte por conta disso. Quem é o cara? O cara que está dentro da ótica, é o cara que prepara, que faz o processo de prevenção, enfim. Por quê? Porque ele lá tem uma formação dentro das universidades. Professor, daí começou essa necessidade de organizar o setor, que já começou a ter formação acadêmica, então precisava de uma organização institucional. Daí veio a criação da BPO. Como que foi a necessidade? Onde surgiu essa necessidade de criação da BPO? Como eu disse, o mártir às vezes é um baluarte, né? Eu não queria ser mártir de nada. Minha única intenção era continuar trabalhando, servindo. A partir do momento da prisão, o processo de prisão é humilhante, porque havia naquela época a televisão e tal, e eu, quando estava dentro da cadeia, o repórter do Correio Brasiliense veio e tirou uma fotografia assim muito rápida, né? Eu disse para ele: não, peraí, você quer tirar uma foto? Não tirar uma foto decente, não sou bandido, não. E aí ele tirou essa foto aí, né? Eu falei para ele: agora você pode fazer as perguntas que você quiser e tal. E o delegado, uma pessoa muito truculenta, né? Você está querendo se passar por médico? Eu não. Interessante o título, né? Sucesso na Europa, técnica da prisão no Brasil.
é porque eu tinha recebido, não sei se vale a pena contar essa história, mas tudo bem, tudo é história. Eu tinha recebido de um amigo da Espanha um livro do Greg Gilman. Greg Gilman é um escritor inglês, e como todo inglês, metido a besta, claro. Então, mas ele escreveu um livro interessante em que ele detalhava, por exemplo, as técnicas de Xing e técnicas e ele era optometrista, as técnicas de concentração. Mas o grande cara disso chamou-se Skeffington. Em 1928, ele escreveu um tratado de optometria e em que ele determinava que o padrão de correção visual, o +2, o -2, então não tem muito nada a ver com o fato da percepção dependendo do que o indivíduo necessitava. Então, isso deu origem, na Espanha, com o nome de Optometria de la Conduta, e esse é o livro do Gilman, que determinava alteração de fatores e tal. Quando eu li o livro, eu falei, bom, então aqui a coisa deve ser simples, porque se eu usar um fator dissociativo e essa informação chegar na cabeça de forma diferente, eu certamente vou ter alguma reação, né? Vou ter alguma reação sistêmica. E eu comecei a fazer esses trabalhos. A princípio, eu utilizava uma coloração que eu imaginava tivesse um comprimento de onda compatível, de um lado para mais, de outro lado para menos. E como foi a minha surpresa, que começou a dar um resultado excelente. Então, a partir daí, é por isso que saiu essa... Porque na reportagem eu expliquei. Na verdade, quem explicou foram os pais das crianças que eu atendia na época que saíram em minha defesa, né? Essa prisão originou, então, o chamamento. Nós temos que fazer alguma coisa, porque não dá para ficar assim, porque a gente ouvia a chacota do pessoal do Rio Grande do Sul, ouvia a chacota do pessoal do Rio de Janeiro, porque cada um queria ser... Então a gente fizemos uma reunião e chegamos a uma conclusão. Bom, a princípio a gente se reunia em porão de prédio. E um cara que eu tenho muita saudade, e o amigo que ele era, Luiz Alberto Pérez Alves, que infelizmente faleceu, acho que tem uns 10 anos por aí, morreu novo. Mas o Luizinho era uma pessoa estudiosa. Então, a gente passou várias noites na minha casa, lá em São Paulo, estudando para dar conferência. Então, deu conferência na Argentina, deu conferência no Rio de Janeiro. Aí começou aquele ciclo a pegar. Então, a gente se reuniu e falou, vamos realmente criar uma coisa que seja uma instituição que venha com força para poder a gente unir esse povo todo em uma ideia única. Então eu brincava, na época nós somos um exército de Branca Leone, né? Porque não vai ser fácil. Mas enfim surgiu a BPO, no auditório do Senac, aqui em Brasília. Eles cederam, participaram de todo o processo de formação e surgiu então a BPO. E, evidentemente, o Elcio foi um cara que carregou isso com muito ênfase para o Norte, o Nordeste. E o interessante é que as coisas foram acontecendo, as pessoas foram chegando e a BPO foi crescendo. A gente não tinha dinheiro para nada, né? Mas cada um punha do seu bolso e tal, e a gente levou a carga adiante, até a formação do Conselho Brasileiro, que hoje é Confederação, mas até que chegou a formação do Conselho. Mas a luta inicial foi essa. A gente sabe que o Conselho, a BPO, passou por muito aperto, principalmente financeiro, que era uma coisa muito nova no Brasil, muita gente achava que era coisa de doido e não acreditava muito, mas teve aquele grupo que comprou a ideia
e que levou adiante, como o senhor falou, tirando dinheiro do próprio bolso. De onde que surgiu essa necessidade da troca de nome de ABPO para CBO, Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria? Bom, a gente viu a necessidade de criar uma entidade única que agregasse, que congregasse todos os participantes da ABPO dos vários estados. Então, a gente pensou nisso em uma reunião, foi aqui nos arredores de Brasília, não me lembro o lugar, da criação do conselho, que foi evidentemente contestado, porque os que não querem sair do lugar comum contestam, né? Nunca fazem nada e contestam. Mas então nós criamos, e em 95, já havia trazido para o Brasil o presidente do Conselho Mundial, que era Roland Groselier, que era canadense, e já tinha vindo junto com ele José Luiz Coriado, Juan Carlos Aragonês, um monte de gente de fora que veio para Goiânia para aquele congresso. E foi um marco, né? Então, as pessoas que estavam lá conseguiram ver que não era uma coisa de brincadeira, não era um empirismo ou uma vontade doida de um maluco qualquer, que não, coisa tinha que andar. E aí, em 97, a gente criou o Conselho Brasileiro, e se começou a criar os conselhos regionais. Talvez esse tenha sido o maior erro cometido pela cúpula do Conselho Brasileiro na época. Por quê? Porque a gente estava imbuído de uma ideia limpa, de uma ideia, de um ideal que a gente sabia que ia adiante. E, infelizmente, os que se arvoraram do processo de presidente de conselhos regionais começaram a criar aquele ego, e, enfim, foi para mim, hoje, como presidente de honra, eu posso falar isso, eu estou de fora, para mim foi o primeiro erro cometido. Mas, enfim, é uma coisa que essa diretoria está tentando arrumar, acho que é possível que consiga, depois que esses devaneios de egocentrismo de algumas pessoas desapareceram. Acho que vai ser possível. A ideia inicial, a ideia original, a vontade de produzir uma ciência de peso no Brasil vai continuar. Professor, nesses 25 anos de CBO, foram muitas lutas, muitas noites em claro, muito choro, sofrimento. Eu que o diga também, passei por essas histórias. E se o senhor pudesse apontar quais foram os maiores desafios do CBO nesses 25 anos? Bom, o maior desafio, por incrível que pareça, foi a tentativa de aglutinação. De fazer as pessoas entenderem que isso é uma ideia única e que o Conselho não é uma pessoa, 2 ou 10. O Conselho é uma unidade que não tem cara, não tem cara, uma cara humana, não tem uma cara de ideal. Né? Eu diria que as pessoas entenderem isso, talvez a gente vá galgar êxito muito mais rápido do que está acontecendo. Mas nós tivemos vários episódios. Nós tivemos um episódio na Câmara Legislativa, na Câmara Federal, que eu trouxe o presidente do Conselho Mundial de Optometria. Ele era nigeriano, radicado na África do Sul, Dr. Dancheni, que foi de uma ajuda extraordinária nesse primeiro encontro. Trouxe o Anthony Di Stefano, que era o secretário-geral do Conselho Mundial. Essas pessoas
evidentemente, trouxeram luz à ignorância que reinava dentro do Congresso Nacional nesse sentido. Depois nós tivemos a lei do ato médico. Muitos não sabem, mas eu comecei a participar dessas reuniões em 2002 sozinho, lá em São Paulo, no hotel perto do aeroporto, em que eu tive que encarar terapeutas, psicólogos, enfim, que riam da nossa cara. Então, sozinho. Tanto é que eu, para falar, tive que bater na mesa. Não, quero falar em nome dessa categoria, assim, bom. E aí, então, se deu um pouco de respeito e passou a ser convidado para as outras reuniões. Nós tivemos vários embates dentro, principalmente no estado de São Paulo, no Ceará, e em todos os lugares em que a gente tinha que se apresentar diante de juízes e de fóruns de direito e tal. Fortaleza foi um marco interessante, em Sergipe, no Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, enfim, em vários lugares em que a gente sofria a agressão verbal do opositor e, ao mesmo tempo, conseguia conquistar a plateia dos parlamentares pela força, pela pujança, pelo que ela representava diante de um povo que precisava de um serviço de qualidade. Então, foram inúmeros. E os embates internacionais na Finlândia, na Grécia, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, um monte, até que começaram a acreditar que aqui estava sendo feito alguma coisa, né? Então a gente começou a ganhar credibilidade internacional, a ponto do Conselho Brasileiro ser membro com direito a veto e a voto dentro do Conselho Mundial. São só 37 países, o Brasil é um deles. Claro que a gente passou por necessidade financeira. Na época, nós tínhamos que cotizar para pagar o Conselho Mundial, porque não é barato. E alguns questionavam, mas o que o Conselho pode fazer pela gente? Não pode fazer nada, porque é mundial, né? Então, a gente tinha que usar um pouco desse tipo de chacota para poder fazer os outros entenderem, né? Porque nós temos a mania do egocentrismo de achar que não tem nada igual a gente. Tudo é mais baixo. E não é verdade. Então, o próprio Conselho Mundial reconheceu e eu participei das reuniões que levaram a optometria dentro da Organização Mundial da Saúde. Hoje ela é segmentada, é uma cadeira permanente, ela não vai sair de lá. E o slogan todo mundo conhece, que a optometria é a primeira barreira contra a cegueira evitável no mundo, e com ênfase. O optometrista é um profissional formado para isso, a um custo mais barato para os governos e para acelerar o processo de reabilitação dos que necessitam de correção visual. Essa é a cartilha da Organização Mundial da Saúde. Tem lá seu braço armado, que é a Agência Internacional de Prevenção da Cegueira, foi com a qual nós fizemos trabalho na África, foi com a qual o Special Open Eyes, do qual eu era presidente no Brasil, fez o trabalho em Cardiff, no País de Gales. Enfim, a gente ganhou. A gente, quando eu digo a gente, não olhem para mim, não. A gente é a gente, nós. É a ciência sem o rosto que comporta todo mundo, porque todo mundo tem seu quinhão de responsabilidade na formação disso. Os que ajudam e os que não ajudam também, que dão força para os que ajudam a continuar. Professor, não só de sofrimento, história triste, tem a optometria. E a história do CBO, né?
Mas nós tivemos também brigadas, congressos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses momentos felizes também do CBO. A primeira brigada que a gente fez foi em Formoso, em Minas. O Ronaldo Marinho tem uma fazenda lá e é um lugar assim aprazível, mas muito pobre. Então ele conversou com o prefeito da cidade e tal e agendou uma brigada. E foi muito legal porque a grande maioria que tinha aceitado o processo da BPO foi nessa brigada. E o Alex, né? O Alex foi o grande mentor. Então as pessoas procuravam muito, a gente deu palestra e tal, mas procuravam muito o Alex pela paciência dele, pela facilidade que ele tinha de utilizar a caixa de prova e tal. E a gente já estava utilizando mais o osciloscópio, não que ele não utilizasse, mas já utilizava. E aí foram várias brigadas, a FAB cedeu um avião para a gente ir para Belém do Pará, Jangu, em São Paulo, nós fizemos trabalho dentro das penitenciárias, enfim, sim, isso é o que dava ânimo para a gente seguir adiante, porque sabia que era uma necessidade dessa população mais carente de ter esse nível de atendimento. Então, trabalhamos com Rotary em várias brigadas aqui no Brasil, né? Paracatu, enfim, a maioria dos estados nós fizemos brigadas, Ceará, acho que no Sergipe também. Esses foram os momentos que a gente se solidarizava com as pessoas do lugar e ao mesmo tempo a gente era uma festa, porque era tudo tão muito novo, tão muito, né? E as pessoas tinham gana de fazer a coisa bem feita, né? Isso é que deu credibilidade naquele tempo, naquela época, para que esses iniciantes tivessem vontade de seguir adiante, como foi acontecendo depois. Não, a optometria não viveu só de tristeza e de amargura, não. Nós tivemos, sim, momentos marcantes dentro da história no que diz respeito de ajuda humanitária para essas pessoas que não podiam, não tinham acesso a nada. E os congressos também, né? Que foi um momento de ter aquela proximidade do profissional brasileiro com a realidade de outros países profissionais de fora, né? Em 1999, nós tivemos aqui em Brasília o primeiro congresso internacional, o CIET, né? Como é hoje. E eu trouxe, e por ocasião desse congresso, ia haver no Brasil também o primeiro encontro na América Latina do General Delegates Meeting do Conselho Mundial, ou seja, a reunião dos delegados do Conselho Mundial, e que vieram para essa reunião e para o Congresso a nata da optometria no mundo. Trouxe professor de Israel, professor das Filipinas, trouxemos o Dr. Gordon dos Estados Unidos, Melvin Leiva, que deram pessoal da Colômbia, Luz Esperança, José Maria Plata, Luque, enfim, foi um congresso fantástico desde o ponto de vista científico, que gerou inclusive um debate na televisão com um oftalmologista aqui de Brasília, não vou citar o nome porque ele não merece, e foi um debate interessante. Né? Na hora que estava falando com ele, minha boca secou, né? Então não tinha nem... Mas foi interessante. Então esses marcos, eles são até hoje memoráveis pela própria história e memoráveis no sentido do que eles representaram para o segmento da formação acadêmica no Brasil.
Pessoal, como já deu para perceber, tem muita história nesses 25 anos, então nós vamos precisar dividir esse vídeo em duas partes e logo logo a gente volta com a segunda parte.